Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim! Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim! Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. O evangelho de hoje é cheio de detalhes, é riquíssimo em detalhes. Então a gente vai passar um por um e entender como Bartimeu é exemplo de fé para nós. Primeiro de tudo, a gente tem que fazer um esclarecimento aqui. Bartimeu não é um nome. O nome dessa pessoa não era Bartimeu. Bar significa filho. Então, quando chamam ele de Bartimeu, estão falando, esse aí é o filho do Timeu, é o filho do fulano lá, o filho do ciclano, uma pessoa sem nome. Além de cego, além de mendigo, era sem nome, era um ninguém, um esquecido. Totalmente anônimo, rejeitado. Além disso, vale a gente lembrar que naquela época, quando alguém tinha algum tipo de deficiência, isso era considerado sinal de pecado. Então a pessoa era impura, a pessoa era uma pecadora. Ninguém se aproximava dela, ela ficava totalmente esquecida. Então, vamos avaliar aqui ponto a ponto desse evangelho. A gente já falou sobre o nome do Timeu. E interessante a gente ver que quando Jesus estava passando por ali, ou seja, Jesus no caminho, vamos lembrar que nas 2 últimas semanas, Jesus teve alguns encontros ao longo do caminho. Primeiro, ele encontra o jovem rico. Segundo, ele encontra, na verdade já estava com ele, né? Mas ele tem uma conversa com Tiago e João. E a gente vai ver que o Bartimeu aqui dá um grande exemplo para esses três. Vamos entendendo por quê ao longo da passagem. Quando Jesus estava passando, o Bartimeu começou a gritar. Uma fé intensa, uma fé forte daquele que estava à margem do caminho. Ou seja, ainda não seguia Jesus, mas já conhecia Jesus, sem mesmo tê-lo visto. Já tinha ouvido falar de Jesus e acreditava em Jesus. Então ele começa a gritar, mostra uma intensidade muito grande de fé, quer aquilo para ele. E faz um pedido bastante humilde, né? Tem piedade de mim. Aqui Tiago e João já deveriam olhar e pensar, acho que é por isso que Jesus não achou muito legal o que a gente pediu. Lá no evangelho da semana passada, Tiago e João pedem para estar à esquerda e à direita de Jesus, lá na glória de Jesus. Ou seja, um pedido bastante arrogante, prepotente. Aqui não, Bartimeu está pedindo, olha, tem de piedade de mim, estou numa situação muito difícil. Estou num momento de dor, não sei o que fazer, não enxergo. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse não enxergar. Tem de piedade de mim. Quando vem essa oração humilde de alguém que está à beira do caminho, à margem, ainda não está seguindo Jesus, alguns dos que seguem Jesus mandam ele calar a boca. Muitos o repreendiam para que se calasse. Esse que está à margem, que está fora, não necessariamente é parte da igreja nos dias de hoje. A sua atitude, a minha atitude, qual é perante a esse? Será que quando a gente vê alguém de fora buscando Jesus, indo até Jesus, ou pelo menos tentando ir até Jesus, a nossa postura, a nossa posição, a nossa reação a essa pessoa é um cala a boca? Será que por querer, ou às vezes até mesmo sem querer, a gente manda esse calar a boca? Porque veja, tem aqueles que estão na igreja, no caminho, seguindo Jesus, e tem os que estão à margem, estão fora. A nossa postura pode ser duas.
Primeira, desses que calam a boca. O interessante é ver que Bartimeu já tinha uma fé tão grande em Jesus naquele momento que ele pouco se importa com os cala-bocas. Até porque, na situação dele na época, ele devia ouvir cala-boca o dia inteiro. Ele não era ninguém. Ele era o impuro, pobre, mendigo, sem nome. E ele continua, mesmo ao longo dos cala-bocas. Filho de Davi, tem piedade de mim. Chamar de filho de Davi naquela época era algo muito grande. Estava falando que ele era o Salvador, o Messias, o Rei. Então, ao ouvir isso, Jesus pergunta, chamai-o. Pergunta não, né? Jesus fala, chamai-o, traga-o até mim. Os apóstolos vão até lá, os discípulos, e dizem, né? Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Essa deve ser a nossa postura diante daquele que está fora, diante daquele que está longe. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Uma palavra que incentiva aquele outro a vir, a se aproximar. Ou atitudes que incentivam aquele outro de fora a se aproximar. E não o cala a boca, e não o fique longe, e não chegue perto, e não você é impuro, eu sou puro, você não é de Deus, te vira aí. Essa não deve ser a nossa postura. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Aqui, Bartimeu dá uma lição para o jovem rico. Ele era cego, ele era mendigo, ele não era ninguém. Tudo que ele tinha era o manto. O manto era a casa dele. O manto era a proteção dele. O manto é aquele lugar onde ele estava sempre, se abrigava do frio, se cobria nas noites solitárias lá no meio da rua. Lembra que lá atrás, o jovem rico, quando Jesus fala, larga tudo e me segue, dá as costas e vai embora triste. Aqui, Bartimeu, sem mesmo receber esse pedido, já largou tudo e foi até Jesus. Então, a gente começa a entender por que daquela fala de Jesus, que os ricos têm muita dificuldade de entrar no reino de Deus. E não é pela riqueza, como eu disse lá atrás. É por não conseguir ter esse desapego, de largar tudo e seguir. É muito apego, é muita idolatria a coisas materiais que nós temos. Temos que tomar cuidado com isso. Bartimeu vai até Jesus. E Jesus faz uma pergunta curiosa. O que queres que eu te faça? Ora, é meio óbvio, né? O cego é cego. Por que Jesus não foi logo e curou ele? Porque nós temos nossas cegueiras também. Nós temos aquilo de mais errado que fazemos. E muitas vezes nós não enxergamos que estamos fazendo errado. Nós temos posturas bastante incorretas, bastante contrárias a Deus, que nos causam uma cegueira espiritual, até mesmo uma cegueira literal. A gente vê pessoas muito sofridas, muito pobres ao nosso redor, precisando de ajuda, gritando por socorro, e a gente não faz nada. Jesus pergunta para nós, o que você quer que eu te faça? E nós muitas vezes não respondemos isso. Cura minha cegueira. Me faz ver onde eu estou errando. Me faz ver qual que é o meu principal pecado. Me faz ver quais são todos os meus pecados, porque talvez eu não enxergue. A gente não tem essa oração humilde e a gente não tem essa oração certeira, precisa, que vai direto na raiz que tanto mal nos traz. Bartimeu não. Bartimeu é preciso. Bartimeu sabe o que ele quer. Vai lá e pede, mas pede de uma forma humilde, não de uma forma prepotente. Pede misericórdia, pede piedade e depois diz, mestre, ou seja, coloca Jesus como mestre, mas de verdade. Não como o fariseu que chamava Jesus de mestre para tentar ele. Mestre, que eu veja, que eu consiga enxergar, que eu saia desse lugar onde eu estou, que eu não seja mais esse ninguém, esquecido, marginalizado. Jesus diz, vai, a tua fé te curou. Jesus não diz vem, Jesus diz vai. Bartimeu podia ter pego o manto dele e ido embora. Não. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. O jovem rico foi embora. Não sabemos o que aconteceu com ele. Morreu em algum canto, esquecido. Não se sabe. Bartimeu não. Bartimeu largou o manto e continuou seguindo. Viu que Jesus o salvou, o curou, reviveu, sentiu na pele
a misericórdia, a piedade de Cristo e foi com ele, muito provavelmente, ou pelo menos assim eu, pessoalmente, humildemente gosto de pensar, até o fim. Penso que Bartimeu foi um desses que chegou e estava lá no dia da crucificação de Jesus, chorando. Lógico que eu não posso afirmar isso, mas é algo que eu gosto de acreditar. Porque Bartimeu nos dá um grande exemplo. Bartimeu dá um exemplo desde lá do começo, de quando ainda estamos fora do caminho, quando ainda não entendemos muito bem o que a gente tem que fazer, mas pedimos pela piedade, até o momento em que já recebemos piedade e misericórdia, já vivenciamos a glória de Deus na nossa vida. Bartimeu é um exemplo fantástico de fé. Então, se nas últimas 2 semanas a gente viu o que não fazer, hoje a gente vê exatamente o que fazer. Tanto do ponto de vista da nossa fé, quanto do ponto de vista do nosso modo de agir com aqueles que talvez não tenham chego no patamar de fé em que a gente está. Inspire-se em Bartimeu e siga Jesus. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até semana que vem mais uma reflexão sobre o Evangelho.